E aí pessoal, tudo bem? Nós vamos falar hoje sobre uma coisa que o pessoal costuma errar muito, se equivocar muito, que são os indicadores de exposição em sistemas digitais. O que seria isso? Antigamente, quando a pessoa errava ao fazer um exame, ela se desse uma exposição mais baixa ou mais elevada, quem caguetava ela era o próprio filme, né? Ou o filme vinha muito claro, ou o filme viria muito escuro, então a pessoa olhava o filme e falava, puxa vida, eu vou ter que repetir o exame. Independente da modalidade, se fosse na mamografia ou no raio-x. E aí nós tivemos em décadas passadas aí a introdução dos sistemas digitais, mas até hoje, sei lá, 20 anos depois, né, quase 20 anos depois, a gente ainda temos pessoas trabalhando sem saber o que são esses indicadores de exposição. Ainda eu digo que ainda estão trabalhando no escuro, né? Não temos mais a câmara escura, mas ainda estão trabalhando no escuro. Então, sobre isso que eu vou comentar com vocês. Não vou falar de uma marca específica, mas vou dar um entendimento geral e aí você vai atrás da informação. Eu só estou dando aquele empurrãozinho, tá? Vou tentar ser breve nessa explicação. E vou tentar não me pegar muito nos detalhes, porque eu quero passar só uma ideia geral para vocês. Então, o que são esses indicadores de exposição em sistemas digitais, né? CR, que é Computed Radiography, né? Seria mais ou menos isso, radiografia computadorizada, quando nós temos aquelas placas de IP. Isso a gente vai ter também para sistemas DR, mas eu vou focar agora nessa conversa rápida sobre os sistemas CR. Então, quais são as etapas para você gerar uma imagem? Você vai no equipamento do teu, seja um raio-x ou uma mamografia, você vai selecionar a sua técnica radiográfica, você vai realizar uma exposição e aí você tem uma imagem que eu estou chamando de uma imagem latente, que antigamente a gente tinha o filme, a imagem ficava registrada na película e depois ela era revelada, né, na processadora com os produtos químicos. Muito bem. Você tem naquela placa que a gente chama de IP Image Plate o registro da ação dos raios-x sobre aquela placa que ele tem um material como base, o fósforo, né? Então ali acumula a informação do raio-x incidindo ali, de uma forma fica armazenado ali, depois aquilo é liberado. Não vou entrar nesse detalhe de como isso é liberado, como a imagem é criada, não é objetivo. Então depois você vai pegar aquele cassete com aquela placa IP, ele entra para a leitora, que a gente chama leitora CR, e vai criar sua imagem digital, a partir daqueles sinais que foram captados naquela placa. E aí o que vai acontecer? Você tem na tela a imagem conforme o filtro de imagem selecionado. Vou fazer só um parênteses aqui. Filtro de imagem, para quem não sabe, quando você vai fazer uma imagem, se você vai fazer um tórax, ou se você vai fazer um abdômen, um crânio, uma mão, se for uma mamografia, uma crânio-caudal, uma médio lateral, para cada tipo de incidência, os fabricantes eles desenvolvem um padrão de, digamos, revelação, padrão de apresentação dessa imagem, tá? Então, para cada imagem você tem que selecionar um filtro. Alguns sistemas permitem você alterar isso posteriormente, tá? Mas a ideia é que antes você selecione. Isso também influencia na qualidade da imagem final. Então nós vamos ter ali no passo seguinte, o técnico ele vai fazer algumas correções de brilho, contraste, ele faz um corte na anatomia da imagem para aquilo que seja de interesse dele. Vejo muitos técnicos fazendo, por exemplo, o exame de tórax, irradia o tórax da pessoa inteira, os braços e tudo, depois vai lá e fecha só na coluna da pessoa, só fecha na coluna da pessoa e o restante ele joga fora, né? E depois o técnico vai finalizar o exame e para impressão ou envio lá por mídia, não é isso? E aí o que a gente tem? Esse gráfico aí que aparece para vocês parece um pouco complicado, mas não é. Então a gente tem aí três gráficos em cima, um em cima do outro aí.
Então, se vocês olharem aqui na coluna na lateral esquerda, você está assim, densidade ótica do filme. Na lateral direita, você está assim, intensidade relativa da placa, ou seja, o quanto que a placa recebe e o que ela responde. E à esquerda, a densidade ótica do filme, ou seja, o quanto o filme recebe e como ele responde em termos de enegrecimento. E da placa é o quanto que ela recebe de radiação e como ela responde em termos de acúmulo de radiação, tá? E na linha horizontal, que seria se fosse um gráfico XY, a gente vai ter ali exposição em milirentgen. Então é a escala de exposição. Não sei se vocês estão percebendo que está em escala logarítmica, ou seja, em potências de 10, né? Aumentando vezes 10. A cada ponto que eu ando, aumenta vezes 10, não é linear. E a densidade ótica, você vai falar assim, não está, mas a densidade ótica também ela não é, ela também está em escala logarítmica, embora esteja ali 1, 2, 3, também é uma escala logarítmica. A resposta não é linear, tá? Então, se vocês olharem os gráficos aí, vocês vão ver que a gente tem, eu não sei, eu espero que meu ponteirinho do mouse esteja aparecendo para vocês aí. Vocês vão ver aqui que essa curva contínua aqui, que parece um S, é a resposta do filme. Então, você vem de 0,01, 0,1 e depois 1 milirentgen. E aí você vê que a partir de 0,1 até 1 milirentgen, você tem uma resposta do filme que é, digamos, boa. Por quê? Porque entre 0,1 e 0,1 o filme não responde, ou seja, ele não tem um registro. Os grãos de prata não são sensibilizados. À medida que a dose aumenta, ou seja, se eu entrego uma dose maior naquela região, o filme vai mudando o enegrecimento. Você marca um pontinho, você olha para cá, você tem à esquerda ali, você tem uma densidade ótica 1. Se aumentar um pouquinho mais a dose, a densidade ótica aumenta, ou seja, fica mais escuro. E chega um ponto que eu posso aumentar o máximo, posso botar a dose lá em cima no filme, estou falando de filme, a dose, o filme não responde, vai ficar totalmente preto, porque ele não tem como enegrecer mais, ficar mais escuro. Então existe um limiar, um limite superior onde não adianta eu subir a dose que o filme, a imagem não vai modificar, não consigo ficar mais enegrecido, né? Agora, quando eu olho para a região, a resposta de uma placa CR, em linhas gerais, eu tenho algumas regiões ali que eu preciso atentar. Dentre essas regiões, essa primeira aqui, que é essa parte linear, tá? Essa curva linear aí. Essa pontilhada, desculpa, e você tem as regiões que está separado por essas setinhas aí com dupla ponta. Então você tem uma região inútil, ou seja, não adianta eu dar dose que eu não tenho imagem nenhuma, nada é registrado, o registro é insatisfatório. Depois eu tenho uma região subexposta com uma dose um pouquinho maior. Depois eu tenho uma pequena região ali chamada de exposto, que eu coloquei como exposto corretamente, que está em verde aí. E depois eu tenho ali acima de 1 milirentgen, acima de 2, 3, nessa escala aí, nesse exemplo aí, não leve os números ao pé da letra, ao pé do número, melhor, não leve os números ao pé do número, a gente tem uma região que era super exposta. E essa região super exposta é onde a gente tem muitos problemas, tanto na super exposta quanto na subexposta. E depois da superexposta a gente tem uma região inútil, que é você vê que o pontilhado, que é a resposta do IP, ele já satura, ou seja, não adianta você aumentar a dose que ele vai ficar negro absoluto, enegrecido de forma absoluta, então não tem mais nada, você não consegue mostrar mais nada. Então, o que seria o ideal? O ideal é que se você fizesse uma exposição, você tivesse a tua técnica, entregasse uma dose tal que a resposta do filme caísse nessa região aqui de dose, tá? Nessa região de dose que a gente marca que eu chamei de exposto corretamente. Você vê que ela praticamente coincide com a curva do filme ali na área em região a exposição.
a quantidade de exposição, tá? Agora, o que é interessante você olhar? Que existe um ponto aqui no filme que ele não acumula mais nada. Porém, a placa IP ela continua acumulando informação sem saturar, ou seja, sem ficar enegrecido. Em outras palavras, eu estou dizendo que você pode estar entregando uma dose muito mais alta de forma desnecessária e ainda assim está conseguindo imagem. Por quê? Porque a sensibilidade desse sistema CR ela é muito maior do que o filme. Isso é uma parte muito perigosa. E a parte perigosa para trás, antes né, do exposto corretamente, é subexposto. Aqui você está apresentando nessa parte pequenininha, você também consegue uma imagem, só que você consegue uma imagem muito ruidosa. Isso pode comprometer muito a imagem. Eu vou tentar falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Então, nesse comparativo que eu mostrei para vocês aqui, dessa imagem dessas curvas, a gente tem que a resposta do filme, você tem as áreas subexpostas, superexpostas e você tem áreas inúteis. Então, se a gente não atentar para isso, a gente vai errar. E como que a gente vai saber se a gente está fazendo o certo ou não, se está expondo certo ou não? Quando a gente tinha o filme, como eu já falei no início, o filme entregava o técnico que errou. Não vou dizer nem o mal técnico, mas o técnico que errou na técnica. Antigamente o filme entregava. E agora, como é que eu faço? Eles criaram, todo fabricante, ele criou um sistema de referência. E esse sistema de referência são os indicadores de exposição. Ou seja, ele cria um número que esse número vai dizer para você se a imagem que você criou é boa ou não. Aí a primeira pergunta que vem à sua cabeça fala assim, bem, já que tem um número, qual é o valor? Não tem um valor definido. Por quê? Porque, como eu disse, eu não vou falar do fabricante A, fabricante B ou C. Eu vou falar em linhas gerais. E aí, com respeito a esse determinado fabricante, você tem que ir atrás da informação, tá? Mas então, como que você vai fazer? O que fala aqui o que esses indicadores eles vão te mostrar? Eles vão dizer para você se você está colocando uma técnica para menos ou para mais. E ele é uma média ele é um indicador médio para saber se a tua exposição foi adequada. Então, quais são os nomes, né, desses indicadores de exposição? A Fuji ela vai trabalhar com o parâmetro sensibilidade, que ela chama valor de S. A Kodak, que antigamente chamava de Kodak, hoje em dia o nome é outro, que era Stream, ela chama de índice de exposição, né? Exposure Index, do inglês, né? O valor de S, voltando aqui no Fuji, desculpa, voltando, o valor do Fuji, o valor de S, o que é importante você saber? Que ele é inversamente proporcional à dose. Valor de S é alto, dose baixa. Se o valor de S está abaixo, a dose está alta. Tá? A Fuji ele é proporcional à exposição incidente, mas não é linear. Ou seja, se você dobrar a dose, o valor do índice não vai dobrar proporcionalmente. Tá? Existe coeficiência ali que não permite acontecer isso. Mas quando você aumenta a dose, esse valor de S cresce, esse valor do índice de exposição cresce também, não S, perdão, índice de exposição. A Agfa ela usa um outro valor chamado LGM, que ele também varia em proporção ao logaritmo da exposição. Ou seja, se o número cresce, a dose também está crescendo. A cônica ela fornece um outro parâmetro chamado Rex, que também é proporcional à dose. Então, ou seja, você tem que prestar atenção quando você faz qualquer imagem, seja mamografia, seja raio-x, você tem que olhar para esse índice de exposição, para esse indicador de exposição. Índice de exposição se for naquela stream, para esse indicador de exposição. Porque se você não está olhando, você está trabalhando no escuro. E você não pode entender
índice de exposição como sendo a dose que você entrega. Ele é um indicador, porque você tem outros fatores que influenciam na quantificação, na determinação desse indicador de exposição. Ele não é simplesmente determinado simplesmente pela quantidade de radiação que você joga, porque ele depende da tensão, da energia de filtração, da atenuação, da estrutura, o que tem, o que estava no meio do caminho, que se você tiver um objeto metálico, se toda a placa foi irradiada, tudo isso vai influenciar. Então, assim, cuidado, não entenda isso, depois não vai dizer por aí que eu falei, que Bennett falou que é porque... Não, não é isso não, tá? Então, para finalizar, eu vou falar para vocês qual é a relevância que isso tem para o seu dia a dia, né? Então, quando você não prestou atenção, você não sabe que aquele índice de exposição é um indicador, que ele te traz uma estatística sobre a quantidade de doses que você entregou, conforme o fabricante estabeleceu, você está trabalhando no escuro. Então, você pode dar dose muito baixa ou dose muito alta. Primeiro eu vou falar da dose muito baixa. Quando você dá dose muito baixa, você vai ter uma imagem com muito ruído. O que é ruído? Porque você tem baixa dose, os tons de cinza não são representados de forma adequada. Então você tem aquele granulado. Para quem é mais antigo, é aquele aspecto de televisão fora do ar, né? Antigamente a televisão ficava fora do ar, ficava aquele chuviscado. Então a sua imagem ela fica prejudicada. Então o achado que tiver ali, o problema que tiver ali atrapalha no laudo. Isso é o ruído. Na mamografia, isso é um problema gravíssimo. Então você que trabalha com mamografia, se você não está prestando atenção nesse índice de exposição, você pode, nesse indicador de exposição, pode estar cometendo falhas gravíssimas. Repito, falhas gravíssimas. Por quê? Porque você não está prestando atenção na qualidade da imagem que está sendo produzida. Então você pode estar empurrando para frente uma imagem ruim que você ajustou com o nível de janelamento, contraste, brilho, você trouxe para um contraste legal, mas aquela imagem não tem informação que você precisa. Aquela microcalcificação não foi vista. Por que ela não foi vista? Errou em alguma coisa lá na hora de fazer o exame. Não vou discutir isso. Mas a imagem não ficou boa. Então você nem sabe. Você ajustou, você empurra essa imagem para frente. Aquela médica ou médico que vai dar o laudo, ele nem sabe que era para ter uma microcalcificação ali. Ainda mais se não tiver o exame anterior, né? E aí aquela pessoa vai voltar para fazer o exame quando? Provavelmente só daqui a um ano. E se for uma coisa maligna que há de crescer, a pessoa perdeu um ano ali que poderia estar tratando. Então, indiretamente, não estou querendo amedrontar, mas nem ser sensacionalista, mas indiretamente, por causa da nossa negligência e não prestar atenção nisso, nós podemos estar indiretamente condenando pessoas à morte ou a muito sofrimento. Então isso é muito sério, muito sério, muito sério, muito sério. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui para divulgar essa informação. Então preste bastante atenção nos índices de exposição. Quando a gente está expondo para menos, não está prestando atenção. Na radiografia, na radiologia convencional, isso não é tão crítico. É crítico, mas não tão crítico, a ponto da gente estar condenando, né, indiretamente uma pessoa à morte. Mas você também pode prejudicar e mascarar uma determinada doença ou malignidade que seja sutil, que dependa de uma imagem com qualidade. Quando você está super expondo, você prejudica o paciente, que você dá uma dose desnecessária. E você, além disso, você está colocando uma sobrecarga no equipamento desnecessária também. Você está gastando equipamento que custa muito caro, custa dinheiro, né? Então, é importante também você prestar atenção. E quando você usa doses maiores, você aumenta a exposição para o ambiente. Então, se por acaso no teu serviço a blindagem não for legal, não estiver atenuando legal, você também está contribuindo para a sua própria dose. Você está dando mais dose do que você deveria, entregando mais exposição ao paciente do que você deveria. Então, assim, atentem para isso. Então, vou terminando por aqui essa nossa conversa, nosso bate-papo.
Para quem não me conhece, eu sou Bennett, eu sou físico, especialista em radiodiagnóstico. Se você veio até o final do filme desse vídeo, parabéns, obrigado pela sua participação e sua atenção. Espero ter contribuído aí para o seu crescimento profissional, tá bom? Um abraço e até a próxima.